Ei, crianças, bom dia! A gente está começando mais uma EBD e a gente vai continuar contando a história de Pedro. A gente vai falar sobre Pedro, os discípulos, quando eles falaram sobre o amor de Jesus. E a gente vai continuar essa história que a gente tem estudado aos domingos, tá bom? Vamos fazer uma oração? Papai do céu, muito obrigada por esse dia, muito obrigada pela vida, pela saúde, pelo seu amor, pelo seu cuidado. Que o Senhor continue a nos abençoar, a cuidar da nossa vida, a guiar os nossos passos, Senhor, e que a gente possa colocar em prática tudo isso que a gente tem aprendido. Nos dê força a cada dia. Em nome de Jesus, amém. Então, semana passada, vocês ouviram que Pedro ficou muito feliz quando ele soube que Jesus estava vivo. E ele ficou muito feliz quando ele soube que Jesus tinha perdoado ele, porque ele disse que não conhecia Jesus. Vocês lembram quando ele disse que não conhecia Jesus, que ele não sabia quem era Jesus? Então ele ficou muito feliz quando ele viu que Jesus estava vivo, quando ele soube que Jesus perdoou ele. Ele tinha ficado muito feliz porque ele tinha se arrependido. E então Pedro passou um tempo com Jesus. Mas Jesus, ele voltou aos céus. Ele voltou aos céus, mas ele deixou uma ordem pra gente, que está em Marcos 16:15. E diz o seguinte: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Jesus deixou essa ordem para Pedro e os discípulos, mas ele deixou essa ordem para a gente também, que é para a gente falar sobre a salvação, que é para a gente pregar sobre o amor de Jesus para todas as pessoas, é para a gente falar isso para os nossos amigos, para a nossa família, para todas as pessoas que não conhecem e não ouviram falar sobre Jesus. Então ele deixou essa ordem para eles, mas essa é uma ordem para a gente também. A gente tem que falar com os nossos amigos, a gente tem que dar o exemplo na escola. E então, depois que Jesus deixou essa ordem, ele subiu aos céus e os discípulos viram ele subindo até que ele sumiu entre as nuvens. Jesus ele deixou essa ordem, mas ele também disse que mandaria alguém para ficar com a gente, para estar com a gente. Ele mandaria alguém para nos dar força para aguentar os desafios da vida e nos dar coragem para falar do amor dele. Então Jesus ele subiu aos céus, mas ele deixou essa ordem e também disse que mandaria alguém. E quem será que Jesus mandou? Então os discípulos eles foram para uma sala e ficaram lá com algumas pessoas que confiavam em Jesus. Eles estavam lá quando de repente eles ouviram um vento muito forte, estava vindo um barulho muito forte. E eles ficaram olhando o que poderia ser aquilo. E logo depois, umas chamas começaram a se espalhar como se fossem línguas de fogo e cada pessoa foi tocada. E sabe o que era isso? Isso era o Espírito Santo. Jesus não falou que mandaria alguém para estar com a gente, para estar com os discípulos e com a gente? Então ele mandou o Espírito Santo. E crianças, a gente não consegue ver, mas todo adulto e toda criança que confia em Jesus de todo o coração, ele tem um Espírito Santo. Não precisa acontecer isso que aconteceu dessa vez. Isso que aconteceu só nesse episódio. E mesmo assim a gente sabe que o Espírito Santo está com a gente. Então, mesmo a gente não conseguindo ver, a gente tem um Espírito Santo que ele nos dá ajuda, ele nos dá coragem para falar sobre Jesus para as pessoas. Quando a gente tem vergonha, a gente fica tímido, ele nos dá coragem para que a gente vença isso e possa falar para as pessoas sobre o amor de Jesus. Ele nos ajuda quando a gente está tendo dificuldade para cumprir uma coisa, quando a gente está querendo fazer alguma coisa errada e a gente sabe que aquilo não é bom, que aquilo não vai agradar a Deus, o Espírito Santo ele nos toca para que a gente não faça aquilo, ele nos dá força, ele nos ajuda para a gente vencer essas coisas. Então, Jesus, ele cumpriu, ele prometeu que deixaria alguém, ele deixou o Espírito Santo com a gente. E assim, e ele deixou uma ordem também, né? Que a gente acabou de ver, que é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E a gente pode falar do amor de Jesus para as pessoas que moram ao nosso lado, que moram com a gente, para as pessoas que estão ao nosso lado. E foi assim que aconteceu. Mas naquela época, quando isso aconteceu, os discípulos, eles saíram dessa casa e foram para uma praça. Quando eles chegaram nessa praça, eles viam que tinham pessoas de vários lugares que falavam várias línguas diferentes. Imagina uma pessoa falando inglês, você não sabe falar inglês, a outra falando japonês e vocês não entendendo nada do que estava acontecendo. E foi isso que aconteceu. Os discípulos chegaram lá e tinha gente falando várias línguas. Mas aconteceu um milagre.
os discípulos começaram a falar de Jesus, eles começaram a pregar sobre o amor de Jesus, sobre a salvação, sobre a vida de Jesus. E aquelas pessoas que estavam ali começaram a entender o que os discípulos estavam falando. Isso foi um milagre, isso foi Jesus que fez isso naquela época para que as pessoas conhecessem sua história. E então Pedro estava lá sem medo, com muita coragem, falando para as pessoas de Jesus. E naquela época, criança, muitas pessoas confiaram em Jesus de todo o coração. Muitas pessoas conheceram a história de Jesus e passaram a confiar nele de todo o coração. E muitas pessoas foram batizadas. Isso porque os discípulos, Pedro, eles não tiveram medo de falar sobre o amor de Jesus. Eles tiveram coragem, eles enfrentaram o medo, a vergonha e pregaram sobre o amor dele. Eles cumpriram uma ordem que Jesus deixou pra gente, deixou pra eles e deixou pra gente também, que é falar sobre o amor dele para as pessoas. E é isso que a gente tem que fazer também no nosso dia a dia, quando a gente tem aquele amigo que não está obedecendo, aquele amigo também que só está fazendo coisa errada, a gente tem que falar para ele sobre o amor de Jesus. A gente tem que contar a história de Jesus para aquelas pessoas que não conhecem e a gente sabe a história. A gente tem que contar, assim como Pedro fez, assim como os discípulos que enfrentaram medo, enfrentaram a vergonha e contaram para as pessoas sobre o amor de Deus. Então, a gente tem que falar sobre isso também. E o Espírito Santo, ele mora com a gente e vai nos ajudar a enfrentar os desafios da vida, vai nos ajudar quando a gente quiser fazer coisa errada. Então, que todos os dias a gente possa falar para os nossos amigos, estar com a nossa família, orar, ler a Bíblia junto com eles e conhecer ainda mais sobre Jesus e poder falar sobre ele também para os nossos amigos, certo? Então essa é a nossa lição de hoje e a gente vai decorar o versículo que está em Mateus, depois vocês abrem aí, é Mateus 16, 15, que diz: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, tá bom? E que a gente possa falar do amor de Jesus para todas as pessoas, amém? Então eu vou fazer uma oração com vocês e que essa semana a gente possa ter uma semana muito abençoada, que Jesus cuide da gente e que a gente possa obedecer aos nossos pais e fazer tudo que a gente tem aprendido na lição, tá bom? Vamos orar? Papai do céu, muito obrigada pelo dia, obrigada porque a gente aprendeu que o Senhor está sempre com a gente, o Senhor deixou o Espírito Santo para nos ajudar, para nos dar coragem e força. E que todos os dias a gente possa ter coragem para falar para as pessoas do seu amor e que a gente também possa obedecer a nossa família e te amar de todo o coração. Em nome de Jesus, amém. Amém. E é isso. Que vocês tenham uma semana e um domingo muito abençoado. Beijo!